E para dar início à nossa tarde, eu já queria chamar, né, para o nosso primeiro painel para aqui para nos apresentar o Felipe Santos, que é farmacêutico, mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp. O Felipe, que atualmente é coordenador da área técnica de assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e que vai nos falar, né, aqui neste primeiro tema, como os programas de acesso gratuito a tecnologias médicas, incluindo farmácia popular, farmácia na UBS e farmácia de alto custo, tem contribuído para melhorar o desfecho das condições crônicas no país. E além disso, o Felipe também vai trazer, né, o que ainda falta nestes programas enquanto processo aí para que a gente possa avançar nessa construção dessas políticas. Felipe, a palavra está com você. Bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no fórum, parabenizar toda a equipe organizadora do fórum por esse espaço tão potente de discussão, em temáticas tão importantes e que, de fato, estão no nosso dia a dia, seja no município, no estado, ou também em todos os serviços de saúde do país, quer discutir as doenças crônicas, essa demanda que cada vez mais tem crescido. Então, quero aqui agradecer demais o convite, me sinto muito privilegiado de estar aqui, ao lado também de tantas pessoas que tenho grande admiração, em nome aqui do Fernando, né, que já é um conhecido, amigo, parceiro de projetos e de uma caminhada aí no SUS também, em algumas atividades conjuntas. Cumprimento também todos aqueles que estarão nesse debate, que são referências para mim, inclusive, e tenho aqui uma grande missão de conseguir, de fato, trazer, né, nesses 15 minutos, algumas reflexões que emergem sobre a questão do acesso às tecnologias médicas, com foco em si nos medicamentos, e como alguns desses programas têm contribuído para a melhoria dos desfechos das condições crônicas não transmissíveis, e ainda algumas reflexões do que faltam nesses programas para que a gente possa, então, atingir e avançar nas políticas que envolvem principalmente a questão da assistência farmacêutica no país. Bem, então, inicio aqui nessa apresentação e quero só confirmar se vocês estão vendo, estão conseguindo acompanhar aí, conseguir passar os Vamos sim, slides. Felipe. Ótimo, perfeito. Então, já fui muito bem apresentado. Quero só dizer que, então, hoje estou há quase 8 anos aqui na coordenação da assistência farmacêutica no município de São Paulo. É um município também bastante diverso, com realidades muito distintas. Hoje nós temos mais de 600, são exatamente 681 farmácias no âmbito ambulatorial, que disponibilizam por dia 9,6 milhões de unidades de medicamentos e atendem em torno de 130 mil pessoas por dia, por dia. Então, de fato, é uma magnitude que nos traz muitas reflexões acerca das políticas públicas e especificadamente das políticas farmacêuticas. Quero, antes de mais nada, dizer que eu declaro que não tem nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação e quero iniciar essa discussão. Na verdade, a minha apresentação ela foi dividida em dois grandes blocos, e aqui eu vou trazer várias reflexões para que a gente possa depois fazer um debate acerca dessas discussões, daquilo que eu vou falar. O primeiro bloco, eu vou abordar um pouco sobre a questão do acesso aos medicamentos, com ênfase nas condições crônicas não transmissíveis, e depois eu vou trazer um pouco, respondendo a segunda parte, né, do meu tópico, da minha apresentação, é aquilo que falta ainda dentro dos programas, das políticas farmacêuticas no SUS, para a gente fortalecer e contribuir cada vez mais para o controle das condições crônicas. Antes de mais nada, cabe reforçar que as políticas farmacêuticas que têm como principal meta o acesso aos medicamentos, principalmente os medicamentos essenciais, inclusive para as condições crônicas, elas estão ancoradas em legislações no SUS, principalmente nas leis orgânicas, na Lei Orgânica do SUS 8080, onde trata sobre a questão da importância do acesso à integralidade do cuidado, onde a assistência farmacêutica faz parte desse campo, e as políticas farmacêuticas, então, vêm então como transversais para contribuir nesse processo, principalmente focando na integralidade, na equidade e também na disponibilidade de tecnologias que contribuem para o controle das condições de saúde, com foco aqui na minha apresentação nas condições crônicas. Quero destacar, desde o início, que o objetivo dessas políticas farmacêuticas, que estão ancoradas em várias legislações e também, basicamente, em algumas políticas centrais que emergem sobre o tema, principalmente a Política Nacional de Medicamentos de 98, a Política Nacional da Assistência Farmacêutica de 2003,
É um consenso em todas essas normativas que a assistência farmacêutica, as políticas farmacêuticas voltadas para o acesso a tecnologias médicas, com foco nos medicamentos, tem dois grandes âmbitos. O âmbito do acesso em si a essas tecnologias e o âmbito da utilização, do uso de medicamentos. Quero aqui inicialmente destacar esse âmbito do acesso, onde é o primeiro passo para a contribuição, de fato, dessas políticas, os usuários que têm necessidade em si, né, do acesso a essas tecnologias, conseguirem ter acesso adequado, né, seguro, em tempo oportuno. E dentro do âmbito do acesso, não podemos deixar de destacar, primeiramente, a questão que é o início desse processo, que é a padronização, né, dessas tecnologias, dos medicamentos em si, que é o foco aqui da minha apresentação. Então, hoje existe todo um arcabouço organizativo de padronização, né, de tecnologias baseadas em evidências, com processos muito bem definidos, né, nacionalmente organizados pela Conitec, que refletem na questão da Relação Nacional de Medicamentos. E dentro da Relação Nacional de Medicamentos, os medicamentos estão, essas tecnologias estão divididas de acordo com a forma de financiamento dos mesmos. Então, basicamente, para o tratamento e para o cuidado das doenças, as condições crônicas não transmissíveis, nós temos ali principalmente dois componentes hoje que compõem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é o componente básico da assistência farmacêutica, o componente especializado, também conhecido popularmente como alto custo, né, que tem características muito específicas de financiamento, de acesso, de execução, né, e assim por diante. E recentemente, basicamente aqui nessa semana, foi publicado recentemente um novo componente, que é o componente oncológico, também da assistência farmacêutica, um grande ganho, né, para o nosso país, para a organização, principalmente do acesso às tecnologias que envolvem o cuidado oncológico, né? Bem, esses programas que vamos falar, eles estão ancorados principalmente no âmbito do componente básico e também no componente especializado, para acesso, então, a essas tecnologias que envolvem, então, o tratamento medicamentoso. Quero também, desde o início, dar alguns destaques que quando nós discutimos acesso às tecnologias médicas e o foco aqui nos medicamentos, é preciso que nós possamos refletir que tipo de acesso nós estamos falando. Porque, na maioria das vezes, nós focamos em um tipo de acesso que é um acesso muito superficial, onde a gente pensa sempre na disponibilidade de um produto, na disponibilidade de uma tecnologia para o usuário, mas muitas vezes não abordamos, não contemplamos que essa disponibilidade do acesso emerge a uma série de componentes que precisam ser considerados quando discutimos acesso a essas tecnologias, né? Então, de fato, a disponibilidade está envolvida com do acesso às tecnologias a algumas dimensões que precisam ser consideradas e muitas vezes não estão no foco dos debates e das discussões. Envolve desde a disponibilidade, como também a capacidade aquisitiva, acessibilidade geográfica, que envolve a oportunidade, a aceitabilidade do usuário frente às tecnologias. Então, acaba sendo um processo bastante complexo quando discutimos acesso a medicamentos, acesso a tecnologias, principalmente no âmbito da saúde pública, e que envolve uma série de elementos e de variáveis que precisam ser considerados. Bem, como que está esse contexto do acesso aos medicamentos, das tecnologias de cuidado, né, farmacoterapêutico, para o tratamento das doenças, das condições crônicas no nosso país? Alguns trabalhos e algumas pesquisas têm mostrado, né, um cenário deste acesso. Quero destacar aqui, né, dentre várias outras, uma específica que estudou, foi um inquérito populacional de âmbito nacional, foi o primeiro inquérito com esse foco, né, específico que estudou a questão do acesso, uso e promoção do uso de medicamentos no país, que foi a Pena 1, que foi organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com várias universidades do país. E eu quero destacar que, inclusive, teve uma publicação de um suplemento de vários artigos na Revista de Saúde Pública já há alguns anos. E eu quero destacar aqui um desses dados que mostra, de fato, a questão do acesso aos medicamentos para o tratamento das principais condições crônicas de saúde no nosso país. E com relação a esses dados, eles têm nos mostrado, essa pesquisa nos mostra, que o acesso total aos medicamentos tem sido muito bom quando esse dado está acima de 90%. Porém, quando nós discutimos a questão do desembolso, ou seja, qual a forma de acesso, se é gratuito, se tem um desembolso ou não, nós temos alguns dados que nos fazem
trazem algumas reflexões, né? Como aqui a gente pode ver na figura, no canto direito da figura, né? Cerca de quase 50% desse acesso tem sido gratuito para todas as tecnologias necessárias ali, pensando no usuário, com acesso a uma prescrição e com acesso a esses medicamentos no âmbito do SUS. E dentro desse acesso gratuito, nós temos, então, vários programas que estão dentro do âmbito, por exemplo, dos programas relacionados ao componente básico da assistência farmacêutica, onde envolve a disponibilidade desses medicamentos nas farmácias comunitárias, nas farmácias do âmbito da atenção básica no nosso país, como também programas complementares, como é o Programa Farmácia Popular, que complementa, né, esse acesso nas farmácias do componente básico, da ciência farmacêutica, com um elenco de medicamentos que estão vinculados ao componente básico, ou seja, os principais medicamentos para o tratamento das condições crônicas não transmissíveis mais prevalentes na nossa sociedade. Mas temos também que refletir que alguns dados nos levam a alertar em torno ali de 30% desses usuários não ter conseguido ter o acesso aos medicamentos de forma gratuita no âmbito do SUS. Ou seja, tem necessitado de ter um desembolso importante para o acesso a esses medicamentos. Se a gente fosse somar um acesso totalmente gratuito ou algum gratuito, nós chegamos ali a quase em torno de 70% do acesso gratuito ou totalmente gratuito ou de alguns desses medicamentos gratuitos no SUS, o que é o dado muito importante, impactante para a sociedade, mas também ainda tem uma proporção importante da população que não consegue ter acesso àquelas tecnologias farmacoterapêuticas necessárias para o tratamento das suas principais condições essas crônicas. Trouxe aqui também um recorte da publicação dessa pesquisa, e que tem uma abrangência nacional e reflete, né, do país como um todo, do acesso aos medicamentos para o tratamento das principais condições crônicas não transmissíveis no país, né? Pensando em hipertensão, diabetes e as condições voltadas para doenças respiratórias. E aqui a gente tem um dado interessante. De uma forma geral, o acesso total ao tratamento, né, aos medicamentos para o tratamento da hipertensão, do diabetes, como sendo as duas grandes condições crônicas, né, mais prevalentes na sociedade, no nosso país, esse acesso tem sido quase próximo de 100%. Levando em consideração também o acesso totalmente gratuito pelo SUS, acima ali de 50%, quase 60% para hipertensão e 60% para diabetes, e para as doenças respiratórias, um pouco menor, né, em torno ali de 40%. De forma complementar com a farmácia popular, que tem ali também uma abrangência importante de contribuição nessa questão, né, pensando no acesso gratuito, mas também uma porcentagem de desembolso específico para o acesso aos medicamentos para o tratamento das principais doenças crônicas, que permeiam ali na hipertensão e diabetes em torno de 20% a 30%, e para condições respiratórias, né, sobe um pouquinho mais o desembolso para em torno de 50%. Né? Bem, diante disso, pessoal, nós conseguimos refletir que, em virtude de políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas ao longo de alguns anos já no nosso país, nós temos conseguido aí alcançar, né, uma abrangência importante de acesso às principais tecnologias farmacoterapêuticas para o cuidado das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente para aquelas mais prevalentes, apesar de ainda ter uma proporção importante, né, da população que ainda precisa de ter um desembolso para o acesso a essas determinadas tecnologias. E agora, precisamos refletir também dois pontos importantes relacionados ao acesso, que estão muito inerentes a esses aspectos, principalmente na realidade dos municípios, dos estados, como é a minha realidade aqui no município de São Paulo, que são algumas vulnerabilidades que acabam também impactando nesses dados e no acesso às principais tecnologias. Dentre esses pontos, destaco aqui alguns desafios relacionados à produção de medicamentos e que foram acentuados ainda mais após a situação da pandemia, do cenário epidemiológico, né, impactante que vivenciamos recentemente no país, né, principalmente que podemos destacar tanto no âmbito público como privado, né, com ênfase aqui no âmbito público, altos custos de novas tecnologias e muitas vezes monopólios relacionados à questão de produção, o que muitas vezes impacta também no acesso a essas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde, o desabastecimento de tecnologias essenciais, e a gente tem vários exemplos aí no país, como isso de fato também
tem sido importante, tem também contribuído, impactado também no desenvolvimento e na consolidação de algumas políticas públicas, lacunas de inovação principalmente para doenças negligenciadas, e aqui a gente pode colocar também várias dessas doenças que envolvem as condições crônicas não transmissíveis, limitação de capacidade produtiva, uma dependência nacional muito grande, né, principalmente de IFAs que vêm de fora do país, né, para a produção de tecnologias importantes para a população, limitação da capacidade tecnológica, baixa competitividade, acentuando ainda, né, processos que reforçam alguns desafios importantes que esses entes federados vivenciam, como nós aqui, inclusive no município de São Paulo, que remetem a dificuldades que refletem no desabastecimento de medicamentos, e hoje esta, infelizmente, ainda é uma realidade que vivenciamos no nosso país, fruto de vários desafios e dificuldades enfrentadas pela gestão pública, né, que refletem, então, na garantia do acesso a essas tecnologias no SUS. Dentre eles, podemos citar aqui a questão da forma de financiamento das políticas farmacêuticas, que hoje ainda são muito focadas nos produtos e pouco focadas nos serviços, e isso tem alguns impactos, como vou trazer agora, já vou trazer logo mais, né? O financiamento ainda é insuficiente para o financiamento global dos principais tecnologias farmacoterapêuticas para o tratamento em geral, né, na atenção básica. Hoje teve um pequeno reajuste, mas o valor per capita ali está em menos de R$ 15 por ano por pessoa para aquisição de todas essas tecnologias, não só para as condições crônicas, mas para todas as outras condições. Então, de fato, é algo que precisa ser discutido, ter colocado aqui na mesa para refletir, né, com relação a isso. E não é só o financiamento pelo financiamento, temos que discutir também a questão da gestão, onde temos muitas fragilidades relacionadas também à questão da gestão. Então, há muitos estados que ainda têm dificuldade de aplicar contrapartidas relacionadas a esses componentes da assistência farmacêutica no componente básico, municípios que aplicam ainda valores muito superiores ao mínimo da contrapartida municipal, aumento constante de preços de medicamentos e a dificuldade de controle de mercado nesse sentido, processos licitatórios para compra de medicamentos é, muito frequentemente desertos, fracassados. Então, hoje, há um tempo atrás, discutimos a possibilidade de ter recursos para essas aquisições, né? E hoje, muitas vezes, a dificuldade não é só ter o recurso, mas é conseguir ter sucesso, mesmo tendo recurso, por causa, muitas vezes, do desinteresse mesmo, enfim, alguns fabricantes, ou até mesmo por causa de processos ainda muito burocráticos relacionados a esse processo aquisitivo, o não cumprimento de exigências digital, muitas vezes, né, frente à complexidade ainda mercadológicas que temos no nosso país, insuficiência quantitativa de medicamentos disponibilizados no mercado nacional para suprir toda essa demanda e assim por diante. Frente a todos esses processos, trago aqui uma síntese, né, de uma pesquisa que foi publicada recentemente esse ano, que foi feita pelo IPEA, em parceria com o CONAS e com o CONASEMES, que traz alguns aspectos bastante importantes para que a gente possa refletir, depois debater relacionados ao acesso aos medicamentos. O primeiro deles é que ainda nós temos um desembolso direto de pessoas da população para conseguir ter acesso aos medicamentos importante na sociedade, apesar de que esse dado principalmente focando nas condições crônicas não transmissíveis, tem diminuído para as principais condições crônicas, como nós vimos na Pena 1 e como outras pesquisas têm nos mostrado, mas esse desembolso ainda traz um impacto importante para a população, principalmente quando a gente fala das famílias mais vulneráveis, mais pobres, onde pesa ainda mais no orçamento dessas famílias esse desembolso, uma porcentagem que tem que ser do recurso que essas famílias têm para aquisição de medicamentos ainda é bastante considerável, principalmente quando a gente fala de condições crônicas, não, principalmente com outras condições crônicas, outras condições de saúde que não envolvem somente condições crônicas, elevados gastos federais concentrados principalmente em medicamentos para doenças menos prevalentes, e a gente pode colocar aqui principalmente o investimento, o financiamento naqueles medicamentos que estão relacionados ao componente especializado da assistência farmacêutica,
aquisições, a necessidade de termos aquisições ainda mais eficientes, né, principalmente focado em municípios de menor porte, que é a grande maioria, mais de 70% do nosso país, que é onde tem ainda preços mais elevados para ter esse acesso, por causa mesmo da questão do poder de negociação, do volume de compra, né, então o impacto ainda maior para aqueles que têm uma menor arrecadação e que têm maior dificuldade, né, enfim, além das demandas judiciais, que têm impactado bastante, apesar, né, de boas expectativas aí com as novas normativas vinculadas ao termo 234, publicado recentemente pelo STF. Frente a esse processo, pessoal, vou aqui já caminhar para a segunda parte, já finalizando já essa apresentação, trazendo algumas reflexões que, quando a gente olha o processo, agora a gente vai olhar como que esse processo se dá na prática, no dia a dia, e que tipo de estratégias nós precisamos agregar para contribuir para o melhor acesso, além daquilo que eu já apontei agora há pouco, refletindo que, com a transição demográfica e, consequentemente, epidemiológica, cada vez mais, né, o aumento das condições crônicas não transmissíveis no país, tem-se também uma tendência do aumento do consumo de medicamentos na sociedade, sendo este um dos pilares, não único, mas um importante pilar quando nós falamos do tratamento das condições crônicas mas não transmissíveis. E, consequentemente, a esse aumento, nós temos alguns dados alarmantes que precisamos colocar aqui na mesa, que é o impacto da utilização inadequada de medicamentos, que tem sido um importante problema de saúde pública e já tem sido debatido há alguns anos pela própria Organização Mundial da Saúde, onde se trata do impacto da mortalidade relacionada ao uso indevido de medicamentos. Então, cada vez mais, o uso de medicamentos desnecessários, a ineficácia terapêutica, a falta de adesão, intoxicações medicamentosas, tem levado a uma alta procura por serviços de saúde, aumento de internações, desperdícios de recursos, maiores custos, e tudo isso, várias pesquisas têm mostrado, né, o impacto do uso indevido de medicamentos na busca por serviços de urgência e emergência, e vários dados têm mostrado isso, né, um impacto importante nós vemos no dia a dia aqui nos serviços, algo que impacta muito nas condições crônicas não transmissíveis relacionadas ao tratamento medicamentoso, que é a dificuldade de adesão ao tratamento. Aqui, eu trouxe aqui uma abrangência de vários estudos nacionais e internacionais que têm mostrado que para as principais condições crônicas não transmissíveis, esse índice de adesão de não adesão ao tratamento é no mínimo de 50%, o que reverte para o sistema de saúde um impacto importante, né, principalmente para o sistema, como gastos que poderiam ser evitáveis com serviços de urgência e emergência, em virtude de danos causados pelo uso indevido de medicamentos e várias outras consequências em virtude disso, né? Principalmente porque nós discutimos hoje a complexidade que é a farmacoterapia, né? Muitas vezes a dificuldade que é o uso adequado e seguro desses medicamentos. Então, nós temos um paralelo onde ainda nós temos uma realidade, onde um esforço muito grande voltado para o acesso, dificuldades muito grandes para conseguir fazer esse acesso ocorrer de forma adequada, mas muitas das vezes, quando a gente consegue, temos ainda um impacto importante que o acesso por si só nem sempre tem reverberado e contribuído para a melhoria dos indicadores de saúde da sociedade, porque a forma de como hoje tem sido organizado esse acesso, muitas vezes tem sido um foco no produto, no medicamento, e não o foco em si, um cuidado centrado nas pessoas, com a oferta de serviços que contribui para melhores resultados relacionados ao uso desses medicamentos. Então, hoje a gente tem um panorama onde a gente diz que é a necessidade de pensar numa ressignificação dessas políticas farmacêuticas do nosso país, onde a gente sai de um cenário do predomínio de atividades ainda muito tecnicistas, centradas no medicamento, fragmentadas, para um cenário onde a gente consiga agregar desse cenário aspectos e serviços que contribuem para a promoção do uso adequado e seguro e para melhores benefícios relacionados à qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a gente passa a compreender, né, as farmácias como sendo pontos de atenção dentro de uma rede que devem, para além do suprimento da rede, contribuir também com a oferta de serviços e se corresponsabilizar pelo cuidado com as pessoas. E essa oferta envolve uma série de serviços que podem estar agregados dentro desse processo, desde a revisão da farmacoterapia, reconciliação medicamentosa, monitorização terapêutica, rastreamento de saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, dentre vários outros, levando, então, a gente a refletir que essa crescente mortalidade relacionada às doenças e à farmacoterapia tem exigido um novo posicionamento da assistência farmacêutica no sistema, com a incorporação de novas práticas integradas e de corresponsabilização
com os processos de cuidado. Vários são os estudos que têm mostrado isso a nível nacional e internacional, as contribuições, principalmente com o controle das condições crônicas de saúde não transmissíveis, quando tem, então, políticas que não estão focadas somente na oferta de produtos, mas focadas na oferta de serviços farmacêuticos que contribuem para melhores resultados em saúde, sejam resultados relacionados ao controle das condições crônicas, controle de fatores de risco cardiovasculares, redução de internações, melhor adesão, redução do número de medicamentos utilizados, maior autonomia, redução de custos para o sistema, né? Aqui eu quero só, para finalizar, trazer um exemplo concreto aqui do município de São Paulo. Fizemos um estudo ao longo de 10 meses, acompanhando um território, uma população principalmente de hipertensos e diabéticos, e a oferta de serviços de acompanhamento farmacoterapêutico integrados, né, dos profissionais da assistência farmacêutica, profissionais médicos, enfermeiros da equipe multi, e a gente conseguiu ter dados bastante exitosos, onde a gente publicou na Brazilian Journal of Pharmaceutical Science, né, contribuindo para um melhor perfil de controle das condições crônicas de saúde a partir da oferta desses serviços clínicos providos por farmacêuticos. Né? Por exemplo, hipertensos, nós conseguimos melhorar o perfil de controle das condições de 10% para 50% dos pacientes acompanhados, diabéticos de 5% para quase 26%, esclerodêmicos de 7% para quase 20%, mostrando de fato um impacto consistente e direto, né, da necessidade de pensarmos para além, né, das políticas, para além dos medicamentos, mas também a necessidade de oferta de serviços farmacêuticos que contribuem para essas práticas mais seguras e mais efetivas no uso desses medicamentos. Então, finalizo aqui com alguns pontos para reflexão para o nosso debate. O primeiro deles, que as necessidades de saúde têm exigido uma reorganização do processo assistencial, a partir de um cuidado centrado nas pessoas e ações integrais integradas em saúde. A maior mortalidade relacionada ao uso indiscriminado e indevido de medicamentos tem sido um importante, impactante problema de saúde pública, apesar de muitas vezes a gente não ter discutido isso como deveríamos discutir. Somente o fornecimento de medicamentos e tecnologias farmacêuticas não tem atendido às necessidades sociais, né? Temos a necessidade de pensar para além das tecnologias, mas também pensando na oferta de serviços. O SUS tem sido cada vez mais uma principal porta de acesso ao tratamento das principais condições crônicas de saúde não transmissíveis. Ainda existem problemas importantes para o acesso aos medicamentos no país, com destaque para o subfinanciamento e as dificuldades mercadológicas. Faz-se necessário pensar na lógica do modelo de assistência farmacêutica no nosso país, com a oferta de serviços, não somente produtos, como tenho falado isso insistentemente, e é urgente promover essa ressignificação no país com a incorporação de serviços clínicos, com foco no acompanhamento farmacoterapêutico e melhores resultados em saúde voltados para o controle das condições crônicas não transmissíveis. Quero aqui, então, agradecer e dizer que estou à disposição para a gente continuar esse debate no final, após as exposições dos demais debatedores. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu acho que colocou tantos pontos, né, tão importantes para a gente poder refletir aqui. E eu vou deixar para fazer a observação também quando a gente for pro debate, tantas coisas que eu fui anotando aqui da sua fala.